Alô, minha gente, alô, alô, vamos lá, Biologia 2, semana 16, vamos estudar o quê? Vamos lá? Répteis e aves, né? Lembra que a gente já viu Poríferos, Coelenterata, Platelmintos, Nematelmintos, Anelídeos, Moluscos, Artrópodes. Já chegamos em cordados, né? Exato, em cordados a gente estudou protocordados, os primitivos, vertebrados, somos nós, é nós aí, ó. Os vertebrados vão se dividir em peixes, anfíbios, aula da semana passada, répteis e aves, aula dessa semana, e mamíferos na próxima semana. Então vamos para répteis e aves. Vamos embora? Bora lá. Primeiro uma perguntinha curiosa, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que foi o ovo, não tenha dúvida disso nenhum. Foram milhões e milhões de anos antes. Agora, quem nasceu primeiro, o ovo de galinha ou a galinha? Só pode ter sido a galinha. Só pode ter havido um ovo de galinha depois de ter havido uma galinha. Mas galinha é ave. E muito antes das aves existirem, já havia ovo na Terra. Inclusive o ovo amniota, o ovo com córeo, âmina, lantoide, o ovo completo. Você lembra dessa história de córeo, âmina, lantoide, anexos embrionários? Não, assista Biologia 1. Biologia 1 na aula específica de embriologia. São 2 aulinhas seguidas muito boas explicando sobre a embriologia, sobre os anexos embrionários. Então vamos lá, continuando. A conquista do ambiente terrestre. Fundamental essa figurinha para você raciocinar um pouco. Veja, aqui estamos colocando um réptil e mostrando que ele teve que adaptar o corpo todo para sair da água, como anfíbio que era seu ancestral, para conquistar definitivamente a Terra. Por exemplo, a pele foi uma pele seca, estratificada, queratinizada. A queratina está para os vertebrados, assim como a quitina está para os artrópodos. Só que a quitina é um polissacarídeo, impermeabilizante, isolante e protetor de artrópodo. E a queratina é uma proteína que forma a camada córnea da pele, a camada morta da pele. Então, pele queratinizada, seca, sem glândulas. Anfíbio tem muita glândula, mamífero tem glândula sudorípara, tem glândula mamária. Não, réptil não tem glândula na pele nenhuma. Depois, pulmão alveolar, veja, peixe não tem pulmão, tem brânquia. Aí nos peixes dipinóicos, um pulmão primitivo, a bexiga natatória. Depois nos anfíbios, pulmão de verdade, mas é um pulmão sem alvéolo, pulmão não alveolar. O pulmão do anfíbio é um pulmão primitivo. Por isso que o pulmão do anfíbio não dá conta da oxigenação. O anfíbio tem que ter, além do pulmão, respiração cutânea. Réptil não tem mais cutânea. A pele engrossa e o pulmão desenvolve. A pele engrossa e o pulmão cria alvéolos, melhorando a qualidade. Excreta ácido úrico, isso é muito importante. Ele passa a excretar uma substância que não é solúvel na água, que é pouco solúvel na água e que não é tóxica. Então não precisa tanta água para excretar. Enquanto que peixes, anfíbios vão excretar basicamente amônia quando vivem na água. O anfíbio adulto ainda muda para ureia, mas ácido úrico não. É a primeira vez nos vertebrados que alguém tem a coragem de excretar ácido úrico, beleza? Por falar em ácido úrico, ele é excretado desde a vida embrionária. Na vida embrionária, o ácido úrico é excretado pelo embrião do réptil e guardado numa bolsinha chamada alantoide. Isso é muito importante, ó. Os anexos embrionários, o alantoide para guardar os excretas. No caso, o ácido úrico. O âmnion, a bolsa com água, exato. O saco vitelino já existia desde peixes, já é mais antigo. Mas o âmnion, o alantoide e o córeo, o corinho, a pele de proteção e de trocas. Córeo, âmnion, alantoide, todos três. Répteis, aves e mamíferos, todos três. Córeo, âmnion, alantoide, todos três. Répteis, aves e mamíferos, todo réptil, toda ave, todo mamífero tem que ter. Só réptil, só ave e mamífero, só eles têm, ok? Anexos embrionários de adaptação à vida terrestre. Vamos adiante. Córeo, âmnion, alantoide, está aqui, ó, o córeo, que juntamente com o alantoide vão compor uma membraninhazinha aqui, ó, chamada alantocóreo. Alantocóreo para trocas gasosas.
Agora, fora isso, o alantoide sozinho armazena o excreto, o ácido úrico, ajuda a tirar cálcio da casca para mandar para os ossos. E o amnion, uma bolsa com água, ajuda a evitar ressecamento. Isso no ovo com casca, a maior invenção da era paleozoica. Entre 300 e 400 milhões de anos surge o ovo com casca. É um grande avanço. É comparável com o crescimento, o surgimento da semente, do pólen nas plantas. Os tetrápodos. Quem é tetrápodo? Lembre que os vertebrados se dividem em peixes, que é uma superclasse, e tetrápodos, outra superclasse. Tetrápodos são anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tetrápodo inclui as cobras. Mas tetrápodo não quer dizer 4 patas, 4 pés? E agora, sim ou não? Sim, olha ele aqui, ó. Cobra é um tetrápodo. Do mesmo grupinho dos lagartos. Cobras e lagartos são... Cobra é ofídeo, lagarto é lacertíleo. Os dois fazem parte de um único grupo, ó, o grupo dos répteis escamados. Ok? Então, muito bem. Anfíbio é tetrápodo, tartaruga é tetrápodo. Tartaruga é réptil. Lagarto também, cobra também, crocodilo também. Ave também. Eita! Atualmente, aves e crocodilos fazem parte de um grupo comum de répteis. Mamífero não é réptil, mamífero é diferente, anfíbio não é réptil, peixe não é réptil. Então, antes nós não tínhamos répteis. Répteis são tartarugas, lagartos, cobras, crocodilos e até mesmo as aves atualmente são consideradas por vários autores como sendo répteis, ok? E são tetrápodos? Claro. Como é que uma cobra é tetrápodo? Na vida embrionária ela tem 4 patas. Tem até algumas cobrinhas que tem umas perninhas pequenininhas que você vê na vida adulta. 4 patinhas, ok? Aves são répteis. Bom, se eu considero isso como sendo répteis, é importante dizer que, ao dizer isso aqui, eu estou afirmando que pode haver réptil homeotermo, percebe? Eu tenho que estar sempre ligado no contexto da questão. Então tá aqui, ó, neste cladograma, a ave está separada do réptil, ela não está incluída. Tem ave, é um tipo de vertebrado que tem córeo, amnia, alantoide, todos três, olha aqui, ó. Córeo amnialantoide, mas que tem pena, que tem homeotermia. Então, se eu trago para a ave algo separado, o réptil, nesse caso, todo réptil é silotermo, beleza? Mamífero, além de ter córeo amnialantoide, desenvolve pelos, corpo coberto de pelos, diafragma também, hemácias anucleadas, só mamífero é que tem glândulas subcutâneas e placenta tem também. Isso é mamífero, semana que vem. Ofídeos e lacertílios são répteis, são répteis escamados. Cobras e lagartos, embora não pareçam tanto, são répteis do mesmo grupinho, são um grupo de répteis. É como aves e crocodilianos, são répteis de outro grupo. Então, quem defende ave como sendo réptil vai dizer que os répteis têm 3 grandes divisões: os anapsidas, os arcossauros e os lepidossauros. Ok? Ou anapsidas e diapsidas. Isso tem a ver, não precisa aprender isso não, viu? Com os buraquinhos que vão aparecer na vida embrionária deles, na cabeça, no crânio, lateralmente, ok? Quando ele não existe, é um sinapsida, um só, anapsida, não tem, se preocupa com isso não, mas entenda, é possível para alguns autores sim, incluir aves e crocodilos no único grupo de répteis, chamado de arqueossauros ou arcossauros. Compreendendo cladogramas, é importante entender isso aqui, ó. Aqui não é o assunto de réptil e ave, mas entendendo o cladograma. Isso aqui é um clado, porque veja que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um ancestral único e exclusivo para todos esses grupos. Aqui é um clado, porque todos que estão na cor azul aí que surgiram, tem esse ancestral único e exclusivo. Aqui não é mais um clado, não é um clado. Por quê? Porque cadê o ancestral comum? Aqui, esse aqui seria um ancestral para esses 3, mas
faltou incluir esse aqui, por exemplo, faltou incluir esse daqui, por exemplo. Esse outro também não é um clado, porque quase que é, quase, mas não está incluindo esse. Para ser um clado tem que ter um ancestral comum e exclusivo, tem que ter para todos e só para eles. Pensando nisso, os répteis vamos dividi-los em testudinos, aqueles répteis mais primitivos da tua tara, escamados, as cobras e lagartos, os quelônios, que são as tartarugas, os crocodilos, os crocodilianos e até as aves. Lembrando que ave neste cladograma aqui, não. Então, olhando isso, se eu quiser, qual é o ancestral comum e exclusivo de répteis? Vai estar aqui, olha o problema. Aqui estaria do réptil, olha a ave. Neste caso, réptil perde o valor taxonômico. Se eu considero este cladograma, eu não posso definir réptil como um grupo que seja monofilético, que seja um clado, eu não posso dizer. Porque a ave tem que estar incluída. Ou eu estico o réptil até a ave, ok? Ou então eu vou precisar excluir a ave desse grupo aí. Tá joia? Continuando. Os dinossauros, olha dinossauros, ó, dinossauros não aviários. Por que não aviários? Porque na verdade crocodiliano tem parentesco com ave? Tem. Muito mais parentesco com ave tem dinossauros. Então na verdade cada vez mais a gente caminha na direção de dizer cobra, lagarto, tartaruga, ave, dinossauro, crocodilo, tudo isso são répteis. Há uma tendência enorme de receber as aves como sendo répteis modernos, répteis homeotermos. E as aves, na hora de classificar, a gente vai dividir em ratitas e carinatas. Ratitas, as aves que não voam, que não têm o externo pontiagudo, que não têm o externo com quilha. E carinatas ou carenatas, que tem carena, quilha, carena, quer dizer externo pontiagudo, peito afilado, facilitando o voo. As aves são assim, ó, respiração das aves e circulação. Respiração pulmonar, mas isso já existia desde peixe não, peixe de pinóquio, falar. Anfíbio, todo anfíbio tem pulmão na vida adulta. Réptil tem pulmão alveolar. A ave tem um pulmão não alveolar, o pulmão dela é com parabronquíolos, com canaizinhos, é um pulmão compacto, o pulmão dele é compacto, cheio de parabronquíolos, cheio de estruturas para permitir trocas em tubinhos e não em sacos, não são sacos, tem tubinhos, ok? Tem sacos aéreos que facilitam a passagem do ar várias vezes pelo tubinho, então tem sacos anteriores, sacos posteriores, e o ar passa pelos parabronquíolos várias vezes, isso facilita a hematose, e tem uma circulação muito parecida com a nossa, ó, fechada, dupla e completa. Só é diferente da gente, da ave para a gente, a circulação por um motivo, porque a artéria aorta da gente faz uma curva para a esquerda, a da ave para a direita, mas o resto é tudo igual. Coração com 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, fechada, dupla, completa, igual a nossa, os mamíferos. Aves e mamíferos têm muita semelhança. A principal, homeotermia. Adaptações. Aqui é mostrando, ó, que o pezinho de uma ave pode estar adaptado para ser uma ave trepadeira, que cresce, que sobe em árvore arborícola, que nada, a aquática, de rapina, aquela que vai se fixar muito bem, e para correr, até mesmo pata adaptada a correr tem nas aves ratitas, como a avestruz, como a ema, ok? Muito bem, coisa de ave, só dela, ninguém tem, só quem tem é ave, ponto final. Pena, pena é uma exclusividade de ave e todas têm. Membrana nictitante, uma membrana que facilita a limpeza da pálpebra, enquanto ela é como se fosse terceira pálpebra, para ela voar. A presença de asas com penas, porque a asa já tinha, por exemplo, ou tem em inseto, mas não é esse tipo de asa, ok? O morcego vai ter lá na frente. Externo com quilha, só ave tem, só ave carenata tem. Ossos pneumáticos, ossos ocos para ficarem mais leves, pulmão com sacos aéreos facilitando a hematose também, siringe, um órgão do canto, o canto da ave vem do órgão chamado siringe, tem um monte de adaptações
Tudo isso preparando-a para o voo, que lhe dá grande liberdade e capacidade de migração, de encontrar alimento, de fugir de predadores e tudo mais. E vamos a uma questãozinha pra gente, né? Vamos lá. Primeira questão é: qual das alternativas é um exemplo de adaptação de réptil à vida fora d'água, então para a vida terrestre? Temperatura interna constante. Não, quem tem isso são aves e mamíferos, e não é uma adaptação específica para a vida terrestre. Fecundação externa. Não, quem tem isso é peixe, é anfíbio, répteis, aves e mamíferos, todos têm fecundação interna. Pele vascularizada. Não, a pele dele é queratinizada, é morta, é uma camada fechada, não é permeável. Bexiga natatória, danoso, isso aqui é de peixe ósseo, cartilaginoso não, e muito menos répteis ou alguém mais para frente, falso. Ovo com casca, favorecendo a proteção, perfeitamente, gabarito é de escola. Primeira questão da gente, letra E. Segunda questão. No Pantanal, jacaré se aquece ao sol nas margens dos rios durante o dia. E como a água esfria lentamente, ó, o calor específico da água aí, ó, do que a terra, eles submergem à noite. Vê que estratégia. De dia leva o sol para aquecer. E de noite vai para dentro d'água, porque a água demora mais para esfriar. Ou seja, ele passa o dia na terra e a noite na água. E desse modo mantém a temperatura razoável, né? Aí ele diz: essa estratégia é o fato de que, por que ele tem isso? Porque excreta a ureia? Nada a ver, tem a ver com temperatura. Porque são ectotérmicos, exato, dependente de fonte externa de calor. Verdadeiro, B de bola. Porque depende da água para a fecundação? Não, a fecundação dele é interna. Todo réptil, ave e mamífero. Porque tem corpo revestido de pele grossa, com placa, tudo isso é verdade, mas não explica o fato dele passar o dia no sol e a noite na água. Não é o fato de ser revestido, é o fato de ser psilotermo, ectotérmico. O fato de não ter no pulmão superfície para trocas gasosas, não, ele tem um pulmão até razoável. O pulmão dele é mais ou menos, não é perfeito, mas isso não explica, é o fato de ser psilotermo. Resposta, letra B de bola. O descontrole térmico faz ele precisar da ajuda do sol e da ajuda da água. Terceira, quando pensamos em aves, imaginamos o voo. No entanto, algumas espécies não apresentam capacidade do voo. São as aves ratitas, as aves que correm, como a ema ou avestruz. Entre as características, marque aqui: não está presente em aves que não voam. Ó. Quem é que não tem na ave que não voa? Quem é que está ausente na ave ratita? Ok? Se está ausente na ratita, deve estar presente na carenata. Carenata é quem tem carena. Carena ou quilha. Resposta: quilha. Pena toda ave tem, bico toda ave tem, asa toda ave tem, coração tetracavitário toda ave tem. Quilha só quem tem são as carenatas, facilitando o voo. Número 4. Ele vai falar aqui, diz: a característica que esses animais, esses quais, ó, os répteis são vertebrados que são da classe Reptila, que rastejam, evidenciam que os primeiros répteis, há mais de 250 milhões de anos, capazes de conquistar o ambiente terrestre. A característica que eles, os répteis, compartilham, que os répteis compartilham com a maioria dos ancestrais. Perceba, a pergunta não é sobre réptil, é o que aquele tem que já existia, que aquele tem que o anfíbio tinha, que aquele tem que alguém antes dele já possuía. Fecundação interna, ele tem, independente da água, não, porque anfíbio não tinha. Eliminação do ácido que ele tem, mas o anfíbio não tem. Trocas gasosas para o pulmão, ele tem, anfíbio tem. Ovo com casca, ele tem, anfíbio não. Pele queratinizada, ele tem, anfíbio não. Veja, um monte de coisa que ele tem, mas que ele compartilha com o ancestral. Letra C, pulmão. O pulmão começou a permitir a adaptação à vida terrestre. E a quinta questão: quem é a incorreta? Perceba, a falsa em relação às aves. Letra A, o órgão do canto é a siringe. Perfeito. A glândula uropigiana, uro quer dizer cauda, pigiana, ânus, próximo da cloaca.
é a única da pele que produz óleo. Quando você vê um patinho beliscando a cauda e beliscando o corpo, ele está pegando óleo e se oleando, passando óleo nele, lubrificando, diminuindo, por exemplo, que a pena se encharque. Verdadeira, a B de bola também. Então, até agora, verdadeiras duas. O externo pode ou não ter quilha? Perfeito. Sob as suas pálpebras há uma fina e quase transparente membrana nictitante. Perfeito, verdadeiro. Hemácia anucleada, hemácia nucleada, né? Lembra? Corpo coberto de pelos, diafragma também. Hemácias anucleadas, só mamífero é que tem. Então, falsa letra E, gabarito letra E. É isso aí, meu povo. Um beijo, um queijo, felicidade. Vamos adiante, vamos para a próxima.